Oi gente, aqui é a Bruna e eu quero dar pra vocês a minha opinião sobre Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Céu Sem Estrelas é o último lançamento da Iris Figueiredo, é um YA nacional que tem duas perspectivas, a da Cecília e a do Bernardo. A Cecília acabou de fazer 18 anos, tá nos primeiros anos ali da faculdade, e ela mora com a mãe em Niterói. O relacionamento dela com a mãe é muito difícil por diversos problemas de cada uma, mas chega um ponto que ela não aguenta mais, ela sai de casa e vai morar com a melhor amiga dela, que é a irmã do Bernardo. Eu demorei tantas vezes pra falar essa primeira parte aqui, gente, vocês não têm noção, porque eu na real nem sei por onde começar a falar sobre Céu Sem Estrelas, porque eu poderia fazer essa introduçãozinha aqui do que ele é o livro, vai falar sobre isso. Mas o negócio é, esse não é um livro que a gente pode esperar que vai ter um grande ponto, uou, aconteceu tal coisa, e aí dessa coisa, sabe, não é um conflito fixo na história. O conflito inteiro é a história da Cecília. O conflito é a Cecília. Vamos devagar, vamos lá. Eu já li um número considerável de livros YA. E na minha opinião, Céu Sem Estrelas é um tipo de história que pode ganhar o mundo, assim. Porque é a história ideal do YA contemporâneo. É uma história que fala sobre coming of age, sobre essa virada entre a adolescência pra vida adulta. Fala sobre conflitos internos, sobre saúde mental, sobre relacionamento com amigos, com família. Todos os pontos. Sabe o checklist do YA? Vamos lá. Pontos que o YA pode discutir. Céu Sem Estrela cobre quase todos eles. Nesse livro, a Iris consegue discutir todos os pontos universais do YA, como eu mencionei, e ainda falar sobre gordofobia, principalmente nessa fase de transição do sou adolescente, agora eu sou adulto, e eu tenho que me adaptar ao mundo. Então existem vários conflitos internos da Cecília aqui, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, eu deixo ela no fogo por 1 hora, senão são assuntos que podem tocar várias pessoas de diversas idades. Que é o grande tchan do YA, é falar sobre assuntos que a gente esquece um pouquinho aqui no dia a dia, mas que eles estão lá no fundo da gente e que a gente simplesmente não sabe como trazer à tona. Entra a Iris Figueiredo. Quem acompanha o canal sabe como que eu valorizo livros que falam de um jeito saudável sobre saúde mental e sobre a importância de discutir saúde mental. Eu acho que aqui a Iris faz isso perfeitamente bem. O livro fica um aviso de gatilho também, que ele fala sobre gordofobia, sobre automutilação, pensamentos suicidas, depressão. Ele é um livro lindinho, mas ele é um livro pesado. Ele não é um livro fácil de ler, justamente porque ele vai fazer você pensar em todos esses pontos que às vezes ficam lá no fundo da cabeça, que a gente vai enterrando. Principalmente como adulto, a gente aprende ao longo da vida a não falar sobre essas coisas, porque essas coisas não se falam. Essas coisas a gente guarda em casa. Então a gente fica nessa neura de não podemos externalizar as coisas. A gente não pode falar sobre ter um problema, não pode admitir que a gente faz uma coisa ou deixa de fazer outra, porque é feio. E adulto não faz essas coisas. E livros como o da Iris e vários outros livros YA que falam sobre saúde mental conseguem quebrar essas ideias que não sei quem que botou na nossa cabeça, mas que elas estão ali. Quanto mais a gente lê sobre o assunto, mais ele normaliza. E normaliza não no sentido de não precisa fazer nada, não, mas no sentido de a gente se sentir confortável em falar sobre isso, em aceitar que a gente tem alguma coisa ou outra e principalmente procurar ajuda. O grande ponto da discussão da saúde mental é a conscientização e a procura de ajuda, que eu acho que a Iris também tratou isso muito, muito bem aqui. Eu adorei a Cecília, não tem nem dúvida disso. A Cecília é um personagem incrível pra mim. E o que eu achei interessante como que a autora fez aqui no livro é, ela coloca todas as informações pra nós leitores entendermos que a Cecília tem um transtorno mental e que ela precisa de ajuda. Ela mostra isso de uma forma sem precisar escrever com todas as letras. Ela tem depressão ou ela tem ansiedade. A gente consegue identificar isso sozinho e talvez esse processo de identificar por nós mesmos seja um dos pontos cruciais aqui. Mas na hora que você lê sobre o assunto e aí você vê alguém tendo certos hábitos ou fazendo certas coisas, você consegue abrir os olhos e dizer, nossa, isso aqui é uma situação não que vá ser tão fácil assim de primeira nada, mas é um processo. E eu acho que uma boa parte do processo que ajuda muito é você ver um transtorno mental no dia a dia. Porque é isso, não é que um dia vai ser, hoje eu estou com um transtorno, hoje eu estou doente. Não é assim que funciona, a gente tá sempre doente. Quando você vê uma história tipo a da Cecília, em que você tem uma vida acontecendo aqui, você tem a faculdade, você tem sua família, você tem sua avó, você tem seus amigos, você tem um relacionamento, você tem tudo acontecendo, mas o transtorno mental, você começa a ter uma visão diferente sobre as pessoas que têm um transtorno, uma doença. Você começa a ver que não é uma coisa de, ok, agora eu tô com a plaquinha aqui, hoje eu tô doente, hein? Hoje tá ruim. Às vezes vai ter um dia que vai estar muito ruim, mas não é só um dia, é todo dia. A luta contra a depressão, a ansiedade e vários outros transtornos mentais é uma coisa diária, é uma coisa todo dia um pouquinho. E até eu que ativamente tento me engajar com o assunto e me informar sobre o assunto, me senti muito educada sobre isso nesse livro e foi uma sensação muito boa de aprender uma coisa nova sobre alguém que é tão parecido comigo. Eu falei que o livro trata sobre assuntos YA universais, eu acho que o livro super funciona para ser publicado fora do Brasil, por favor, editoras, comprem, façam tudo. Mas ele é totalmente brasileiro ao mesmo tempo. As roupas, as situações,
da rotina, só dele se passar em Niterói. Primeiro que eu nem conheço Niterói. Comentei isso, acho que quando eu li Sonata em Punk Rock, da Babi, 2 anos atrás, 2 anos atrás, eu acho. A sensação de ler um YA nacional é completamente diferente de ler um YA gringo. E é muito mais gostosa, porque a gente consome muita cultura gringa e a gente fica, olha, o high school desse jeito, que legal, eu conheço. Mas quando você lê que uma personagem foi pegar um ônibus e o ônibus atrasou, e aí no meio do caminho aproveitei pra pegar um açaí aqui, né, porque tava um dia de calor, você fica, cara, quantas vezes você não já fez isso? São pequenas coisas, detalhezinhos, mas são detalhes da nossa cultura que faz muita diferença aqui. Não adianta a gente ler um livro, porque quando nevou, querido, quando nevou, me respeita. Troca isso por quando teve aquela greve na Paulista e a cidade inteira parou porque ninguém conseguia fazer nada, porque o trânsito não dava. Isso é próximo da gente. Isso a gente consegue se identificar num nível muito diferente. A gente consegue se identificar do jeito que os gringos se identificam com os YAs gringos. É isso que tava faltando pra gente aqui no YA. Por mais que sejam títulos maravilhosos lá fora, o YA nacional, como o da Iris, como o do Vitor, como o da Babi, como de vários outros autores nacionais, vão dar essa sensação que faltava pra gente. Eu sempre li muito YA, mas esse ano eu tenho lido muito mais YA e tentado ler muito mais nacional mesmo. E eu não tenho dúvidas que Céu Sem Estrelas é um dos títulos mais fortes que esse cenário poderia ter. Pra mim, vou ser completamente sincera aqui, abrir meu coração pra você. Pra mim, Céu Sem Estrelas é um It's Kind of a Funny Story brasileiro. Pra mim, ele teve o mesmo impacto que It's Kind of a Funny Story teve. E quem assiste o canal sabe o quanto que eu amo esse livro. Eu tenho dezenas de vídeos que eu falo sobre esse livro. Quando eu terminei de ler It's Kind of a Funny Story, eu tive uma sensação. Quando eu terminei de ler Céu Sem Estrelas, eu tive a mesma. Eu não tinha isso desde que eu tinha lido It's Kind of a Funny Story a primeira vez. Pra mim é uma sensação de que eu esperei muitos anos pra ler um livro assim. E aí, aqui está ele. 5 estrelas, sem dúvida, é um dos meus favoritos desse ano. Deve estar ali no top 5, vacilar no top 3. Todos os links para você conhecer todos os livros da Iris, o trabalho dela e acompanhar nas redes sociais estão aqui na descrição. Se gostaram desse vídeo, clique na mãozinha pra cima e deixa aqui nos comentários se já leram esse livro. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.